Então aqui é um paper, vou mostrar para vocês rapidinho. Ele fez a análise aguda de um cluster. Então ele colocou o cara para fazer um treino próximo da falha e um treino fazendo cluster e analisou o rendimento que o cara tinha ao longo das repetições nas séries. É bem interessante. Então aqui eles têm dois grupos. Um grupo de destreinados, a gente vê por um RM de agachamento que é isso mesmo, né? 1.07. E grupo treinado tem 1.75 de agachamento, que é um agachamento muito bom para quem não é powerlifter, né? Beleza, como que é o protocolo? Então são 4 séries no agachamento próximo da falha, ou seja, na zona de 10 reps. Então no tradicional, o cara faz o quê? Ele vai lá, completa as 10 e faz uma pausa de 120 segundos, beleza? No cluster, o que ele faz? Em vez de completar as 10 direto, ele faz essa pausa pontual aqui, ó. 30 segundos. E aí, então, isso chama-se série fracionada ou cluster set. E se você não aumentar o peso e quiser chamar de intra-set rest, que é o descanso dentro da série. Porque a gente manipula muito o descanso entre as séries, que é o inter-set rest. Aqui é um intra-set rest, descanso dentro da série, tá? E bom, como ele joga 30 segundos aqui no meio, ele faz 90 segundos lá, em vez de fazer 120. Então a duração do treino é a mesma, com a diferença que você faz uma pausa no meio da série. Então vocês me perguntaram de manhã o que eu preciso que vocês entendam do cluster. O cluster é o contrário dos métodos tradicionais. O cluster não é igual um rest pause, não é igual ao drop set, não tem nada de igual a esses outros métodos. O cluster é o contrário, o cluster é para te afastar da falha, não para te aproximar da falha, que é o que normalmente os outros métodos fazem com a gente, tá? Por isso essa pausa no meio da série. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que lembrar que quando você terminar aquele grupo de 10, você vai lá descansar para fazer a próxima, você não vai tocar direto, beleza? Então tem o descanso dentro e tem o descanso entre as séries, joia? O que ele percebeu aqui, ó? Aqui na vertical de vocês é a potência média gerada e aqui na horizontal as repetições, ó. Foram 10, não foram? Olha que interessante. Se você olhar para as primeiras repetições e você for descendo, você vê que a potência cai, né? Por isso esses símbolos aqui, ó. A potência vai caindo. Mas você percebe que não tem muita diferença entre o tradicional e o cluster, ó. Eles estão bem próximos. Só que a partir da 5ª repetição, o que acontece com o cluster? Em escuro. E olha o que acontece com o treino até a falha. O que eu falei no começo do curso hoje? Que a fadiga é a inimiga da potência e da força. E até o rapaz que teve que ir embora me perguntou, e se eu começar o treino pelo GVT? Lembra que eu falei? Aqui, ó. Esse é o problema de você fazer tudo até a falha. Uma dica que eu dou inclusive se nesse teu treino novo você viu que tem isso, as primeiras 1 ou 2 séries, não faz aquele aquecimento até a falha. Se você for colocar pouco peso, não faz 15, 20 até a falha. Coloca um peso reduzido, mas faz 8, 10 sem falha. Que aí sim você vai preparar. Porque se no teu aquecimento, pelo fato do peso estar menor, você já fazer muitas reps até a falha, quando você for para as séries principais, você vai chegar cansado. Aí talvez você não consiga bater uma top set. Nossa senhora, vocês são chatos com essas palavras, hein? Top set. Aí, beleza, que é a série que você vai colocar mais carga. Então, lá na série que você vai colocar mais carga, talvez você não consiga atingir a mesma quilagem, porque você fadigou logo no começo. Então, toma cuidado com isso em relação... Você está fazendo uma pré-exaustão ou um aquecimento? São coisas diferentes. Não tem nada de errado em pré-exaurir, mas aí você escolhe o que você está fazendo. É aquecimento ou é pré-exaustão? Beleza? Cluster é sempre um intervalo? Boa pergunta. Não, o cluster pode ser mais de uma pausa. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, você poderia fazer 2 reps e parar 10 segundos, mais 2 e parar mais 10 segundos. Então, o cluster ele não tem limite para o número de pausas. Pode ser 2, 3, 4 ou uma só, tá? Hoje a gente ainda não sabe qual que é mais eficiente. O que eu penso? Quanto mais pausas você tiver no cluster, provavelmente você vai tentar uma quilagem maior. Se você fizer uma pausa só e vai tentar aumentar 5 a 10% a carga, se você fizer 2 ou 3 pausas, dá para tentar aumentar 20% a carga. Mas a proposta para aumentar a força no Moraes ele faz 6 de 4. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Tá?
Perfeito. E aí vamos ver um artigo crônico, né? Porque esse que eu mostrei ali é agudo. Mas o que acontece cronicamente, né? Cronicamente, esses caras aqui avaliaram pessoas que treinaram, atletas, né? Treinaram 2 vezes por semana durante 4 meses. Então você tem o grupo falha, que vai fazer com a carga de 10 RMs o supino, 3 séries, e vai fazer o agachamento também próximo a 10 RMs, 3 séries. No grupo sem falha, eles fazem com a mesma carga, mas 6 de 5. Então é aquela carga que daria para fazer 10 no limite, o cara faz 5, só que ele faz 3 séries a mais. Deu para entender a ideia? Quando eles sobem a carga para 6 RM, que é o 6 RM perto da falha, o outro grupo passa a fazer 6 de 3. E no final, nas últimas semanas, os 2 grupos vão fazer um treino de força entre 2 a 4 reps, que também não é realizado até a falha. Tá? Lembrando, o que me assusta aqui é que os caras investigaram só supino e agachamento. E eu quero que vocês observem as respostas, tá? Vai flagrando lá. Bom, em relação ao ganho final de força no supino, 1 RM. Os 2 grupos ganharam força significativamente no supino, sem diferenças entre eles. Ou seja, se você fosse pensar que você vai ganhar a mesma força sem treinar até a falha, e você estivesse muito cansado da tua rotina, seria melhor treinar sem falha. Seria melhor deixar 2, 3 reps de reserva. Lembra que eu falei lá no começo? Tá? 1 RM no agachamento paralelo. Também, ó, os 2 grupos ganharam de maneira muito parecida a força máxima. E aí eu quero desmitificar uma coisa com vocês. Ah, dá intervalo curto, acaba com o teu treino. Dá intervalo... Se você não recuperar direito, se você perder rendimento ao longo das séries, você não vai ganhar força. Não é verdade. Porque se fosse assim, o grupo que fez as 3 séries até a falha, ele ganharia menos força. Porque treinou toda hora na falha. Mas na verdade o ganho de força foi igual. Então, esse negócio que prejudica, você tem que lembrar o seguinte, prejudica o quê? Prejudica na hora do treino? Na hora do treino prejudica, porque você está fadigado. Mas será que no final prejudica? Provavelmente não. Se você tiver um treino bem montado, que essa falha está dentro de um contexto, ou que essa fadiga está dentro de um contexto, eu não consigo enxergar como isso vai atrapalhar a tua progressão de carga. Não tem como atrapalhar a tua progressão de carga. Não vai atrapalhar, isso é falácia. Agora, agudo, na hora da guerra, certeza que se você descansar pouco vai atrapalhar. Porque você vai fadigando ao longo das séries. Tá? Mas é só para entender a diferença entre agudo e crônico. Vê lá no agudo, ao longo das reps, o que acontece com a potência? Cai, é isso. Mas não necessariamente no contexto de toda a tua periodização, no final você vai ganhar menos força. Só se o teu treinador errar. Aí provavelmente você vai ganhar menos força. Ó, ganho de potência no supino. Os 2 grupos tiveram o mesmo resultado. O único resultado que deu a favor do sem falha foi no meio agachamento, onde o treino sem falha, no final, teve um ganho maior de potência muscular. E aí a gente pode argumentar, talvez, pelo fato do membro inferior ser mais utilizado no esporte, estar mais cansado, a fadiga dos saltos, dos deslocamentos, né? Talvez isso tenha feito não treinar até a falha fazer a diferença no grupo que treinou sem falha, tá? Não podemos dizer que é superior, mas se você teve um resultado parecido e não treinou até a falha, isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem em termos de você se sentir mais descansado, menos fadigado, menos estressado. Porque pensa num lutador de MMA, como é que faz? O cara treina luta em pé, luta no solo, luta agarrada, projeção de quedas. Nossa senhora, cara, ainda o cara tem que fazer musculação? Entendeu como é desgastante isso? Tá? Onde que a gente também percebe uma pequena diferença no final? É no salto, ó. Condiz com o que eu falei antes, ó. Aqui no salto para o grupo sem falha, na última avaliação a gente vê uma vantagem em relação ao grupo que treinou até a falha. Então, de novo, isso reforça a história de você tomar cuidado com aquele músculo que você está treinando muito ou que está muito fadigado ou que tem uma demanda muito alta ao longo da semana. Qual é o único resultado que a gente vê vantagem para a falha? Naquilo que a gente esperava, né? Que eu já falei isso para vocês hoje. Resistência de força no supino, o resultado foi melhor para o grupo que treinou até a falha versus quem não treinou até a falha. Já no agachamento não deu diferença. De novo, reforçando o fenômeno, ele acontece e a gente vai observando, ele acontece mesmo. Mas, por exemplo, no membro superior, que estaria mais sensível ali a um treino com mais repetições,
também a resistência aumenta mais com o treino feito até a falha. Então, não é tirar a falha, é organizar esse processo ao longo do tempo, é criar uma falha dentro do contexto, é o método dentro do contexto, é isso que vai fazer a diferença. Mas agora eu quero mostrar o que me chama bastante atenção em relação ao estudo, é a parte hormonal, tá? Testosterona total. Se você pega o grupo que sempre treinou até a falha, você percebe que a testosterona ficou sempre igual. Enquanto que no grupo que treinou sem falha, na avaliação 2 exatamente, eles tiveram um aumento de testosterona. E aí eu fico pensando assim, será que quando você não alivia no treino, quando você não tira a falha, quando você não tira o excesso de métodos, você não permite uma certa recuperação do sistema hormonal, o eixo hipotálamo-hipófise? A resposta é provavelmente sim. Então, por exemplo,